empresas, etc. Não, ações não são juros. Não, essa estatística eu não lembro, eu não sei dizer, não lembro Ele especificamente. fala, Só o de juros. de capital não é juros. Eu não sei, até das dados que eu tive, assim, mais ou menos, são 21 famílias. 20 suas Tem, não sei se eu tenho aqui. Não, deixa o Leonardo. Em algum lugar, né? Mas enfim, você, de qualquer forma, né, você sabe que poucas pessoas, né, pessoas físicas, trabalhadores, detêm títulos da dívida externa. Eu diria que, enfim, não chega nem a... 22 mil famílias, mesmo que seja uma família grande, cara, quanto é uma coisa. É muito pouco, nós somos 190 milhões. Não chega nem metade de 1%, chega nem a 0,5%. É pouco, muito pouco. Vamos lá. E aí o que seria a auditoria da dívida, né, gente? A auditoria da dívida, ela, um relatório da FMI, só para citar para vocês, né, Panorama Econômico Mundial, setembro, apresenta um estudo sobre 79 países no período de 70 a 2002. Foram identificados 26 casos de grandes reduções da dívida. 19 dessas ocorreram devido a moratórias. Isso é um estudo do FMI. Isso não é organização de lá dos crimes do inferno que disse que a moratória trouxe benefício para o país. Isso é o FMI que reconhece. O FMI está dizendo que da maior parte das reduções que foram feitas na dívida pública hoje no país, 19 dessas 26 foram devido a moratórias. Tá? Bom, a auditoria da dívida pública é essencial para identificar a legitimidade dos contratos, se os empréstimos tiveram como finalidade o incentivo ao crescimento, se os investimentos pelos quais os empréstimos foram contratados se realizaram. Então, o que acontece, gente? A gente já as posições do Jubileu Sul. O que a gente defende é uma auditoria da dívida. A gente já tem uma a gente já reconhece todo o processo de ilegitimidade da dívida. Só que o que a gente defende não é uma anulação pura e simples. É principalmente o primeiro passo, a auditoria da dívida, que a gente pode, por uma auditoria da dívida, identificar quem são os responsáveis. Não basta só você anular a dívida se você não cria condições, se você mantém a sua política de endividamento. Não adianta. Se anular simplesmente, como é o caso do Iraque, né? Anular a dívida, mas continua se endividando. Anulou uma parte, agora está se endividando de novo. Então não é o que a gente defende inicialmente. Né? A gente sabe que futuramente uma boa parte dessa dívida tem que ser anulada. Né? É uma dívida ilegítima. Só que a gente defende a auditoria. Tá? E aí os exemplos. Né? O exemplo mais clássico é o exemplo da Argentina. Né? A Argentina, inclusive, a dívida externa argentina ela foi julgada no tribunal. Se não me engano, é um caso chamado Alejandro Olmos, é um negócio assim. Que eles julgaram, eles disseram, o tribunal argentino disse que a dívida era legal. Tá? E aí o que aconteceu? A dívida argentina ela sofreu, depois daquela estardalhaço todo, né? Ela reduziu significativamente. Né? E aí todo mundo disse, quando a Argentina foi para o buraco, etc. e tal, e hoje a Argentina cresce bem mais do que a gente, muito mais, inclusive. Né? Tá certo que a Argentina hoje também está atravessando um processo agora de inflação, né? Está tendo problemas em relação a isso. Mas a Argentina conseguiu reduzir a dívida significativamente. Né? E aqui no Brasil também, foi o mesmo processo. O governo Vargas conseguiu diminuir a sua dívida através de uma auditoria. Tá? Bom, o Brasil é exportador de capitais. A saída de investimentos estrangeiros seria equilibrada pelo aumento da capacidade de investimento do Estado. Ou seja, quer dizer, o Brasil ele não é um país que importa capitais. O Brasil continua sendo um país que exporta capitais. Né? Então, se você tem aí, se os investidores estrangeiros se eles saírem do país, né, isso vai causar um dano. Eu não estou negando que isso possa causar algum dano. Tá? Mas você pode ter mecanismos de você conseguir equilibrar esse processo. Isso não vai ser uma fatalidade, não vai ser o caos. Né? Os governos dos países desenvolvidos não poderiam nos retaliar, pois dependem de nossas matérias-primas para produzirem. Se eles chegarem e dissessem, nós não vamos importar para vocês um computador. Como é que você vai fazer esse computador? Sério, não tem como. Entendeu? Não tem como. Bom,
governo Vargas realizou sua auditoria e reduziu seu endividamento em mais de 50%. Então, isso são exemplos, né? Assim como foi no governo Vargas, como foi na Argentina, vários países, nos países onde foi feita a auditoria da dívida, a dívida foi reduzida absurdamente. E depois disso, o país teve um crescimento econômico. Como eu estou falando para vocês, também poderia citar a questão da Alemanha. A Alemanha estava num caos, vivendo uma recessão terrível. Chegou Hitler, disse que não ia pagar a dívida e a Alemanha cresceu, né? Cresceu bastante. Bom, isso é muito sintético, tá, gente? Isso enfim, é difícil a gente colocar isso porque a gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer, né? Pode acontecer várias coisas, mas o que a gente sabe é que todos esses recursos que seriam destinados ao exterior, o Brasil como exportador de capitais não seria mais um exportador de capitais. Ele poderia utilizar esses recursos para poder investir na sua infraestrutura, né, nas suas carências, atender a necessidade da sua população, que é o principal. Se a gente quer crescer, a gente fala tanto de aceleração do crescimento, não basta só você crescer, o que importa é que a gente distribua a nossa riqueza. O grande problema do Brasil hoje é isso, é a concentração de renda, a ganância que existe hoje no mercado financeiro. A campanha, o Jubileu, ele tem um vídeo, que é um vídeo que fala sobre a dívida dos ditadores. Então, o que a gente coloca nesse vídeo é que os negociadores, os credores internacionais, na verdade, não têm menor moral, não têm ética. Simplesmente enxergam os números. Fazem negócio com qualquer pessoa, desde que isso garanta para ele um retorno financeiro. Então, o que acontece? A gente sabe que as pressões que podem ocorrer no mercado internacional, o Equador é o país que mais está sofrendo esses ataques em relação à questão da dívida, porque o governo equatoriano disse: nós não vamos pagar a dívida. E aí você tem o risco do país que disparou, e aí você tem um conflito interno muito grande. A imprensa, né, sentando o pau, dizendo que é isso, que é aquilo. Aqui no Brasil também, não é só lá, não. Aqui no Brasil, principalmente, sentando o pau lá no Rafael Correia, né? Então, como eu estou falando para vocês, isso é imprevisível, a gente não tem como definir. Mas o que a gente tem de convicção é que não vai ser pior do que está agora. Com certeza. Isso é certo. Pelas experiências que a gente tem, por todos os históricos que toda a história que a gente tem de endividamento, a auditoria da dívida e a anulação das dívidas, elas não seriam um caos, elas seriam um benefício para a população. E é isso que a gente está tendo. O que a gente quer é a auditoria da dívida e aí se anular principalmente essas dívidas ilegais que foram feitas e o ressarcimento do pagamento dessas dívidas que são ilegais. E aí sim a gente vai ter só assim é possível a gente ter um crescimento econômico. Eu vou voltar para vocês só para finalizar. Aqui eu acho que já acabou mesmo. Isso. Vou voltar aqui só para... Estava escrito aqui no... Aqui, ó. Está no relatório do Fernando Henrique, né, gente? Eu queria... Né? Isso eu acho mais curioso, mas vamos pensar nisso aqui, ó. O que o Fernando Henrique falou que depois disso para esquecer, né? Ponto fundamental é que o Brasil continua sendo vitimado pelo sistema financeiro internacional, causando sérios danos econômicos e sociais ao país. Enquanto não for desatado o nó da dívida externa de forma soberana, o Brasil não sairá da estagnação econômica que tem caracterizado o presente recente. Não acelerar o... Então não tem como, gente. Não dá hoje para o Brasil crescer sem negociar essa dívida. Não tem como. Vendo, como eu estou falando para vocês, o FMI já conhece isso. 26 países estudados, 19 países tiveram a redução da dívida em função de moratórias. Então, quer dizer, isso não é normal, né? E aí, eu só não deixei para vocês aqui os meus contatos, né? Mas quem quiser, só me mandar um e-mail. Liga quem pro quiser PET. anotar, pode ligar para o PET também, pode pegar um e-mail, pode pegar meu telefone. A gente quer pedir a você para disponibilizar as suas fichas no site da gente. Não Você sei pode quem. achar. Quer pegar? Pegar.